Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos conversar um pouquinho? Na verdade, eu vim fazer uma pergunta. Você já tomou seu café com Deus hoje? Aí todo mundo vai falar: Meu Deus, como assim? Você está falando aquele café? Não. Eu estou falando de um café mais forte, um café mais encorpado. Eu estou falando sobre confiança, amor, fé e esperança. É sobre esses ingredientes que eu quero conversar com você. Como ter confiança nos dias de hoje? Se você colocar confiança nos homens, nas coisas, em situações, com certeza você vai se frustrar. Agora, colocar a sua confiança em Deus é a certeza de que tudo vai dar certo. E não é tão simples assim, né? Porque se a gente parar para pensar em todas as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, e, e humano e pequenos como somos, é difícil a gente estabelecer uma relação de confiança com Deus. Né? Saber entregar as nossas dificuldades e confiar no tempo dele, confiar na providência, confiar na resposta dele. Porque nem sempre a gente como humano, a gente cria expectativa para as coisas e muitas vezes não é aquilo que Deus quer. Mas a gente precisa aprender, né, na nossa relação com Deus, a ser muito verdadeiro. Tudo que a gente fala aqui hoje não é sobre sentimento, é sobre atitudes, é sobre escolhas, é sobre sacrifícios. É muito mais do que um simples sentimento. Então, assim, se você está vivendo uma situação de doença, né, uma doença grave, seja em você ou em qualquer pessoa da sua família, se você está passando por dificuldades no seu trabalho, dificuldades financeiras, dificuldades nos seus relacionamentos, uma gama de coisas que tem no nosso dia a dia, as nossas cruzes diárias, aprender a confiar em Deus é um exercício ao mesmo tempo penoso, mas por outro momento pode ser muito gratificante também, pode se aliviar o nosso fardo. Como é que a gente desenvolve isso? É através da oração, é através de uma oração sincera com Deus, é realmente tomar um café com Deus todo dia, né? É sentar, abrir o seu coração, explicar para ele sabe de tudo. Né? Ele é onisciente, ele é onipresente, então ele sabe tudo que a gente já viveu, que a gente vive e que a gente vai viver. Mas ele quer a nossa contrapartida, ele quer que a gente exponha isso para ele. Que a gente peça, que a gente coloque diante dele as nossas dificuldades, as nossas angústias, que a gente mostre o nosso lado humano para ele. Ele esteve na terra, ele não precisava ter vindo, mas ele escolheu vir à terra justamente para entender esse lado humano, para sentir o que a gente sentia, para passar pelo que a gente passa. Ele perceber isso de uma forma na sua própria carne, né? Então ele entende muito isso que a gente está vivendo, que a gente vive, que a gente passa aqui. Então, quando a gente fala isso, ele sabe, porque ele passou por isso. Então, assim, no nosso dia a dia, a gente realmente sentar um momento, através de uma oração sincera, a gente abrir o nosso coração para ele, os nossos problemas e dizer: olha, Deus, eu tô te entregando isso porque eu não sei como lidar. Eu confio, né, esse problema ao Senhor. Me ajuda, né? Me dá um discernimento, me dá uma luz, me orienta como fazer. Então, da mesmo jeito que a gente tem esse canal aberto de oração de pedir, a gente vai ter esse mesmo canal aberto como resposta e a gente tem que estar atento a esses sinais, né? E saber aguardar o tempo dele, aguardar o kairós dele, para que as coisas aconteçam na nossa vida. E isso é um ato de amor também. E o amor aqui também não é um sentimento, o amor aqui também é uma decisão, é um sacrifício, é uma escolha, é uma atitude, né? Não é sentimento pura e simplesmente. Quando a gente fala em amor, a gente pensa, por exemplo, num casamento. E o casamento é o ato de duas pessoas que resolvem se unir e ser uma só carne, de acordo com está nas escrituras. Mas diante do padre, durante a cerimônia,
é feita uma pergunta se é de livre e espontânea vontade que as pessoas estão fazendo aquilo. Porque é o menor sinal de que está sendo uma coisa imposta, uma pessoa está sendo subjugada a fazer aquilo, está sendo obrigada, que não existe ali uma sinceridade de vontade própria. Essa cerimônia ela pode ser encerrada, ela pode não acontecer, ou mesmo que aconteça, se num segundo momento isso for percebido dentro dessa condição, ela pode ser até anulada. Então, assim, o ato de amor ele tem que ser um ato livre nosso. Jesus, em nenhum momento, isso está em toda a Escritura e por várias vezes, em nenhum momento Jesus obriga que nós sigamos a Ele, que nós o amemos ou qualquer outro sentimento para com ele, que a gente assuma isso, né? Até as pessoas que vão até ele às vezes pedir, ele pergunta, né? Você quer ser curado? O que é que você quer de mim, né? Então, assim, nada por ele é imposto, tudo é oferecido, você aceita ou não, né? Então, amar é isso, ou você ama porque você quer ou você não ama. E a partir do momento que você ama prazeres carnais, você está fazendo a sua escolha. E essa escolha não é Deus. Essa escolha não é o céu. Mas ao mesmo tempo, Deus vai respeitar. E pode ter certeza que Ele vai te amar mesmo assim. Mesmo que você não o escolha. Mesmo que você não queira estar com Ele. Viver a vida dele. Viver os ensinamentos. Viver o amor. Viver os mandamentos. Ele vai te respeitar, mas ele vai continuar te amando, mesmo você se condenando. É muito importante você saber disso. Tudo também tem a questão da fé. E o que é fé? Segundo Hebreus, capítulo 11, versículos 1 e 3. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. É isso. Desde a formação do mundo, desde tudo que Deus criou, tudo que Deus colocou na terra, Ele colocou em nós a fé. Então a fé é essa certeza. Eu acredito, eu confio, eu me abandono em Deus, nesse amor. Eu confio, eu amo, eu espero nele. Mesmo sem saber o que ele tem para mim, isso é a minha fé. Então a fé é uma escolha que você faz, também é um ato. E para manter isso, para você renovar isso no dia a dia, você precisa de oração, você precisa da Eucaristia, você precisa estar em comunhão com Deus. Então você precisa de ler a palavra, você precisa de participar do santo sacrifício da missa, comungar Jesus Cristo, pedir perdão dos seus pecados, reconhecer que você é fraco, que você é pequeno, que você é pecador. A nossa fé ela é testada a todo tempo. E as pessoas, muitas vezes elas falam assim, poxa, quanto mais eu oro, quanto mais eu vivo na vida em Cristo, mais tribulação eu tenho. Sim, isso é uma verdade. Todo cristão tem a sua cruz e sabe disso. Quando você vive no mundo, quando você vive para os prazeres mundanos, quando você vive para as coisas da terra, as coisas que passam, as coisas que são fúteis, o diabo já tem a sua alma. Então ele não vai precisar ficar te adulando, porque você de livre e espontânea vontade já está se entregando para ele. Então ele não tem trabalho nenhum. Ele deixa que você se esbalde, né? Quanto mais afundado você tiver, para ele melhor. Então ele não vai ter trabalho com a sua alma. Você já está entregando sua alma para ele. Quando você escolhe viver na fé, no amor, na confiança em Deus, aí sim ele se rebela. Aí sim ele vai vir com tudo para cima, porque ele quer a tua alma.
Então ele vai brigar, ele vai enfrentar, ele vai te desafiar, ele vai te tentar, ele vai fazer de um tudo para te ganhar para ele. Ele vai enfrentar. Jesus foi tentado no deserto quantas vezes? Foi testado na sua fé. Ele prometeu mundos e fundos para Jesus. E ele sabia quem era Jesus. Ele sempre soube. Ele fazia parte daquilo. Mas por não aceitar Jesus, ele se rebelou e foi posto para fora do céu. Mas mesmo assim, ele é danado, ele vai, ele é astuto, ele quer. Então ele falou, por que não me custa tentar? E ele faz isso conosco todos os dias. Ele nos tenta, ele prova a nossa fé. Então, se nós não estivermos firmes, se a gente não tiver fundamentado, alimentado, certos do que nós queremos para a nossa vida, você pode ter certeza que você vai perder a batalha. E a gente precisa ter esperança. Para concluir tudo isso, a gente precisa ter esperança. Esperança que dias difíceis nós vamos ter e que dias melhores a gente também vai ter. Nem todo dia a gente acorda, o céu tá lindo, tem sol, tem dia que tá frio como tá hoje aqui, tem dia que chove, tem dia que você precisa que as coisas aconteçam e não acontecem. Você tá esperando uma resposta, alguma coisa, e isso te cria uma expectativa e às vezes não acontece. Mas você tem que ter esperança que nada nessa vida é certo, é passageiro, né? Tem coisas que são passageiras. Então você tem que ter esperança em Deus que as coisas vão passar. Então, a conjunção dessas 4 coisas fazem com que a gente viva para Cristo, em Cristo e por Cristo. Então, é preciso, para que a gente enfrente os nossos problemas do dia a dia, realmente a gente ter um café com Deus, né? Não uma coisa assim de muitas promessas, de teorias e coisas que não vale a pena a gente entrar aqui. Mas é realmente a gente ter isso, confiança, amor, fé e esperança. Acreditar em Deus, confiar naquilo que Ele quer para nós, aceitar os desígnios dEle, sermos submissos, né? Deus, ele é inteiro pra gente, né? Deus, por exemplo, a gente fala assim, Deus é bondoso. Não, Deus não é bondoso, Deus é a bondade. Deus, ele não é sábio, Deus é a própria sabedoria. Nós é que somos fragmentos dele. Né? Nós somos isso, nós temos que aprender a ser bondosos, aprendemos a ser sábios, né? E isso só vem dele. Então a gente precisa ser fiel, a gente precisa estar caminhando com ele, aprendendo todos os dias, aprendendo nas dificuldades, aprendendo na alegria, nas tristezas, de tudo a gente tem que tirar boas lições. Então vamos aprender realmente a tomar esse café todos os dias, a fazer disso uma rotina na nossa vida. Né? Fazermos a nossa oração diária, agradecermos pelas coisas boas, agradecermos pelas dificuldades, pedirmos a proteção dele, pedirmos que ele nos dê orientação, discernimento, coragem, paciência, que a gente pare para respirar quando a gente estiver diante de uma dificuldade e realmente a gente pare e tome um café. Um café ela pode fazer toda a diferença no nosso dia. Se você não toma café como eu não tomo, por exemplo, tome um chá, né? Mas que isso faça realmente você ter este momento de conexão com Deus. Isso é ser cristão. Isso é desejar não só para mim coisas boas, mas desejar para o próximo. Deus quis que a gente amasse o próximo como a Ele mesmo, e amar o próximo nem sempre é fácil, mas é possível. Com café a gente consegue.
Um dia maravilhoso para vocês. Paz e bem.